Olá pessoal, tudo bem? Bem, eu sou o Mário Lúcio e quero conversar com você sobre a prova de linguagens do Enem 2019. Perfeito? Bem, o que ocorreu na prova, qual foi a distribuição das questões, qual a exigência, nível de exigência e tal. Óbvio, o Enem cumpriu a tradição daquela 25% questões fáceis, 25% questões difíceis, 50% medianas e tal. Cumpriu-se a promessa, havia, claro, uma matriz de referência com as competências e habilidades, cumpriram, óbvio, né? É uma exigência, mesmo porque não faz sentido existir um edital, existir uma programação e a prova não cumprir esse edital. Então isso realmente aconteceu. Bem, foi realmente uma prova, acredito eu, não tão complicada, porque não exigiu tanto conhecimento prévio a respeito de teorias ligadas à gramática, literatura, texto, mas houve sim um pouquinho de exigência de conteúdo em algumas questões, que já era de se esperar, que são as questões que serão consideradas mais difíceis na prova toda. Perfeito? Bem, eu fiz uma análise e tipo um raio-x da prova para vocês entenderem um pouquinho melhor o que aconteceu, né? Então vamos lá. Foi uma média de 22 questões ditas a partir de textos literários, porém só umas 10 com envolvimento específico da literatura. As outras enquadram-se nas questões de gêneros, que, óbvio, existe uma ligação entre a literatura e as aulas de linguagens. Então, óbvio, há uma ponte aí direta, nem se justifica se não houvesse. Ela tem que existir, ela tem que acontecer. Perfeito? Então, partindo deste princípio, eu fiz uma subdivisão para entendermos a estrutura da prova. Então, vamos a ela. Educação física. Veja bem, olha que surpresa. 5 questões de educação física. O assunto principal, saúde do corpo. Assuntos como anorexia, bulimia, emagrecimento, como nas edições anteriores. Então essas questões já existiam. O esporte, como a prática do esporte como saúde, questões de interpretação, mas com foco na educação física. Então, ok, 5 questões. Tecnologia da informação, 6 questões. Os assuntos, a questão do impacto da era digital, o papel das redes sociais, então assuntos pertinentes, assuntos super atuais e que apareceram de uma forma interpretativa. Só que o quê? O foco do texto, tecnologia da informação. Então 6 questões da prova. Bem, análise de texto, ou seja, interpretação, abordando gêneros. 13 questões. Então veja bem. E os gêneros que apareceram, vamos lá. Música, cobrando o quê? A exigência do entendimento de duplo sentido, a de ambiguidade. Texto lúdico, que a pessoa teria que entender o que seria o lúdico, o que seria o divertido, o que está associado à brincadeira. O Estatuto do Idoso, veja bem, cobrando o quê? O exercício da norma culta, todo o formato e o estilo de um estatuto em si. Propagandas institucionais apareceram, como sempre apareceram nas edições do Enem, e cobrando simplesmente a mesma coisa. O que foi cobrado? O objetivo principal e qual resposta foi? Conscientizar. Pronto, que já era super esperado que isso iria acontecer. Perfeito? Bem, nas outras institucionais que apareceram, o que cobraram? A adesão à campanha. Pronto, também figurinha repetida nas edições do Enem. Então as questões que caíram do gênero propaganda, elas já eram super esperadas, não fugiram da tradição. A tradição aconteceu, perfeito? Bem, o gênero injuntivo, gente, marcou presença. Foram 2 questões cobrando o gênero injuntivo. Aquele gênero que tem, além das instruções, tem aquele apelo para o interlocutor. Pronto, marcou presença, apareceu o gênero injuntivo. E já era também esperado que isso acontecesse. Notícia, cobrando o quê? Função referencial. Então veja bem, função referencial notícia. Apareceu, olha lá a questão do Enem, perfeito?
Foi inclusive o motivo da resposta, tá? Quadrinhos, histórias em quadrinhos, cobrando a questão da acessibilidade, também exigindo apenas a interpretação. Crônica, cobrando o quê? Aquela tradição do humor. Questão que não cobre a questão do humor, elas sempre apareceram, elas têm que aparecer, e já é uma tradição do Enem. Esse ano eles associaram a crônica. Normalmente eles associam a chás, esse ano associaram a crônica. Apareceu, perfeito? Então tá aí, olha, os gêneros marcaram presença. Então quem treinou, quem estudou, quem prestou atenção e entendeu o estilo dos gêneros, com certeza resolveu com mais agilidade. Aí sobrou o tempinho para caprichar na redação, porque você foi obrigado a pensar, esquematizar o tema e tal. Então isso ajuda quando a pessoa tem esse conhecimento, mesmo esse conhecimento não sendo exigido de uma forma muito direta, mesmo indireta, mas facilita e ajuda bastante. Bem, e para encerrar, as questões tradicionais de linguagem, as que misturam um pouquinho gramática e interpretação. Então, o que aconteceu? Semântica, variação linguística, cobrando a variação popular em relação a texto que tem a ver com o Nordeste. Veja, ó, isso apareceu. Então, variação linguística também é tradição, apareceu. E uma questão específica que envolveu a formação da língua portuguesa. Na verdade, não foi só uma, foram duas questões que cobraram a questão da história, da formação da nossa língua, do nosso idioma. E uma que envolveu um pouquinho, mais diretamente falando, gramática, que exigiu pronomes, verbos, que são situações pronominais, verbos e o exercício da norma culta. Pronto, que é a norma padrão. Então isso apareceu. Então o que nós tivemos aí? As 13 de interpretação de texto, tivemos essas de linguagem, as 6 de teoria, de tecnologia da informação, as 5 de educação física, as de literatura. Então pronto, mantendo aquela tradição da prova do Enem. Perfeito? Espero que você tenha ido super bem, eu tenho certeza disso. Você treinou, você se preparou, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Não precisa ficar ansioso, acho que isso não ajuda em nada, você ainda tem uma maratona de questões para fazer no domingo, então eu acho que essa ansiedade não é interessante. Pode parar com essa ansiedade, pode ter certeza, olha, deu tudo certo, o resultado vai ser super bacana e você vai conseguir a sua aprovação. Perfeito? Um forte abraço, até uma próxima oportunidade.